O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nesse tempo litúrgico da Quaresma, sempre oportuno para uma reflexão particular, pertinente, mais ainda no Brasil temos a campanha da fraternidade, tomando a partir da encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, o tema da casa comum, o ecossistema, o planeta em que vivemos, os espaços comunitários em que nós nos dividimos, formando grupos, comunidades, convivência de pessoas, né? O Papa coloca que é o tema também da campanha da fraternidade, que nesta casa comum a responsabilidade é de todos, nossa responsabilidade, tanto na preservação quanto no processo de destruição, de eliminação ou abandono, né? Portanto, é poder cuidar da casa de todos nós. E no número 28 da encíclica, o Papa toca em problemas atuais que atingem de uma forma global a humanidade, né? E um deles é a água, a crise hídrica de que vivemos, né? Somos de regiões e de cidades onde a água é escassa, quando não privada, né? Tem que se comprar, não se tem acesso, né? E dentro do problema da água temos 2 realidades para serem confrontadas, né? O uso, o reuso também da água, né? E outra problemática é o gerenciamento ineficaz também da água, né? O uso excessivo, né? Tem um dado da ONU que 70% da água doce ela vai para a agricultura, né? Só 10% que é de uso doméstico, então é pouco mesmo, né?
de que se utiliza na água, mas nesses 10% tem muito excesso, desperdício, né? Então é hora também, né, de ver a partir das nossas torneiras, das nossas casas, qual é de fato o uso. Do outro lado, não reutilizar a água, né? A água da chuva, até mesmo a água do esgoto, se bem tratada, vem aí o problema do saneamento básico, né? Que é preciso urgentemente nas cidades, né, mesmo do interior, ter já essa possibilidade de reciclar a água, né? Quando o mundo todo fala de reciclagem, nós ainda nem tomamos conhecimento de que há, de fato, a necessidade de separar, não é? De dividir, de reutilizar os objetos, aquilo que para nós é descartável, poderá ser também reutilizado, né? Sabemos que a água é um bem finito, não é? Precioso, que precisa dos nossos cuidados, né? E o gerenciamento ineficaz quanto a água deveria ser um bem acessível, não é? Quanto aí tomam parte da água como também propriedade privada, comercializada, não é? Além de olhar a qualidade da água que também nós consumimos, né? Que a campanha da fraternidade traga para nós novamente essa discussão de que pensar sair desta crise hídrica, não só pensar na chuva, que nós esperamos que venha para abastecer os depósitos, né? Abastecer os açudes, as barragens, né? Mas pensar também como nós vamos gerenciando e utilizando este bem precioso. Se nós perguntamos-nos o que será de nós na morte, nós já temos do Evangelho, né? A experiência da luz, envolver-se de luz, a glória de Deus pós-morte, né? Então, o que acontece? Jesus revelou hoje aos apóstolos, né? Seremos semelhantes a Deus na sua glória, né? Teremos a luz, o brilho, né? Um brilho tal que é diferenciado. Assim, mas ninguém vai chegar naquela luz se antes passar pela cruz, né? E nós dizemos, nós nos gloriamos na cruz de Cristo. Portanto, a glória de Deus é também passar pela cruz e pelo sofrimento. Assim, os profetas falavam com Jesus o que iria acontecer com ele em Jerusalém. Lá, sim, será crucificado, né? Lá vai padecer muitas dores, né? Para, enfim, ser vitorioso. Então, a glória que é vitória, vitória para a luz, não se chegará lá por nenhum caminho fácil, senão pelo Calvário, né? Portanto, o Calvário é o percurso para chegar até o topo, no mais alto, né? Que no tambor para ali acontecer a ressurreição. Então, a ressurreição ela vai acontecer quando a gente caminhar, fizer a via crucis, né? A via sacra. Então, através da via sacra, na última estação, sim, essa estação é a estação da nossa glória, né? Em um determinado momento da vida, Abraão é chamado a sair de si mesmo. Sai para ver o céu, novo céu, contar novas estrelas, né? Sair do seu pensamento engessado, cristalizado, não é? Nas suas acomodações, sair para de fato ir a outros horizontes. Que tal terra de missão, de experiências novas, né? Transformadoras, né? Assim também os discípulos não queriam sair do Tabor, e Jesus manda descer a montanha, porque no pé da montanha existirá a realidade a ser
enfrentada, confrontada, né? E aí a gente tem que sair das zonas de conforto da nossa vida para assim ir aos conflitos, né? O verdadeiro missionário, o discípulo do Senhor, não deve ter medo do conflito, do diferente, né? Do que pode ser modificado, né? É aquele que tem a coragem de dizer sim, vamos transformar as realidades desfeitas, imperfeitas, para assim transformá-las em realidades cristãs, né? Então, a Quaresma é o tempo também da transfiguração, é o tempo da modificação. Pense primeiro como é que poderá mudar o coração. É o que Paulo está dizendo, né, hoje. É o versículo 10º, quanto ele é importante. Muitos de nós se comportam como inimigos da cruz de Cristo, né? Primeiro, a transformação, transformar aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, né? O que de fato não contribuem para a comunidade crescer, né? É aqueles que semeiam inimizade, aqueles que semeiam discórdias, né? São os inimigos da cruz de Cristo, né? Os amigos da cruz de Cristo são realmente os que pregam Cristo. E pregando Cristo, querem que de fato sejam seguidores de Cristo, né? Não oferecem facilidades, né? Mas sim, a única coisa que tem a oferecer é a cruz de Cristo. Ele ofereceu a mesma coisa, né? Não tem nada além do que irá passar em Jerusalém. Então, ser amigos da cruz é abraçar a cruz, né? Não querer descer dela, né? E nem muito menos evitá-la, mas ser amigo da cruz, sim. Trazer a cruz não só no peito, pendurada, porque poderá ser um amuleto que muitos usam, mas a cruz do peito, ela está cravada de fato na contribuição para que o reino cresça, né? E às vezes a gente começa a ver os rostos e sabe até os nomes dos inimigos da cruz de Cristo, né? Enquanto isso, a Quaresma é o passo a ser dado para realmente volte para a cruz e volte para Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.